Retornamos então, pessoal. Vamos lá? Vamos continuar? Todo mundo ligado? E o material? Conseguiram? Professor, vou ter que gastar? Tem que gastar. Lembra que eu falei? Investir? Não é gastar, é investir. Né? Imprimir o material. Eles aqui no curso, eles possibilitam vocês comprar também numa forma, uma gráfica, alguma coisa assim, né? Quem em casa, quem tiver, eu vou pegar esse material que eu tenho aqui e vou mandar hoje à tarde para eles colocarem na área do aluno lá. Vocês têm acesso, né, na área do aluno? Aí vai ter para quem quiser imprimir em casa e tal. Já tá? A Constituição Estadual também? Ó, já tá lá. Então é questão de ter o material impresso. Quem quer usar ele não impresso também, mas eu acho que é bom ter o papel, sabe? O que nós vimos na primeira parte da aula? Fazer uma pequena revisão aqui. Expliquei para vocês que a Constituição Estadual, ela tem que seguir o que a Constituição Federal fala, que quando a gente estuda a Federal primeiro, fica muito mais fácil depois de entender a Constituição Estadual, que não existe Constituição Municipal e que o edital de vocês pede poucos artigos, tá? Não é muita coisa, digamos assim, que a gente tem que entender ali da Constituição Estadual. É uma partezinha bem fácil. A inicial aqui, a partir do artigo 13, era, digamos assim, bastante teoria, né? Administração direta, administração indireta, como o Estado de Santa Catarina se organizou para, né, criar uma autarquia ou autorizar a instituição de outros órgãos, ok? Qual a parte que você tem que ter uma autorização legislativa, e essa autorização legislativa tem a ver com a autorização da Assembleia Legislativa aqui no Estado de Santa Catarina. Falei do artigo 15, que trata da responsabilidade objetiva do Estado. Lá na tua prova eles vão colocar que o Estado tem uma responsabilidade subjetiva. E não é subjetiva, é objetivo. Querem uma diferença, que eu não falei antes, eu vou falar agora? Responsabilidade objetiva. Eu só tenho que demonstrar o dano e o nexo. Lembra que eu falei? O nexo é a ligação entre o dano e o serviço que não foi prestado, que foi prestado de forma errada para você. Serviço esse público. Subjetiva, pessoal, é quando eu tenho que comprovar a culpa da pessoa. Então, a responsabilidade subjetiva ela é muito comum no direito penal. Direito penal, se tu comprovar o dano e um nexo sem ter uma pessoa, alguma coisa, não vai adiantar de nada. Então, para você punir uma pessoa, prender ela, polícia, direito penal, tu tem que ter uma responsabilidade subjetiva. É subjetiva da pessoa, entenderam? É objetiva do Estado, é subjetiva da pessoa. Então, quando a gente tem a responsabilidade subjetiva, eu vou ter que ter uma prova que a pessoa fez algo errado. E aí eu pergunto para vocês, na ação regressiva, será que a responsabilidade não fica subjetiva já? Sim ou não? Sim. Então é responsabilidade, olha que é importante que eu estou falando, ó. É responsabilidade objetiva do Estado para com o cidadão e responsabilidade subjetiva do agente público, do policial, do servidor público, lato, né, de forma geral, para com a administração. Então essa é a diferença. Quando você vai ser responsabilizado, tu vai ter que pagar o Estado, ou tu vai ser preso, vai ser demitido. Essa responsabilidade ela é subjetiva. Quando o Estado vai pagar o cidadão, ela é objetiva. Conseguiram entender? Anotem, tá? Anotem, olha a diferença do que eu estou falando. Responsabilidade subjetiva e objetiva. O Estado vai pagar você, é objetivo. Você vai pagar o Estado, é subjetivo. Porque tem que comprovar dolo ou culpa do cidadão. Ok? Ação regressiva, então, sempre subjetiva. Falei depois do artigo 16, princípios da administração pública. Quem nunca aqui tinha ouvido falar no LIMPE, né? Eu acho que 99% já ouviu falar. São os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E a Constituição do Estado de Santa Catarina não tem o E de eficiência. E agora, professor, o que eu faço? Ajoelha e chora. Não, estou brincando. Né? E agora você tem que entender o seguinte, será que na tua prova a eficiência, então, ela não é, que em Santa Catarina não precisa ter eficiência ou precisa? Precisa, cara. Tem que cumprir o que está na Constituição Federal. Só por que não tem, então, na estadual? Porque eles não atualizaram ainda.
porque ainda não foi atualizada. Deixa eu colocar aqui no quadro para vocês. A Constituição Federal de 88, quando ela foi criada, era limpa assim. Não tinha o E. Sabe quando que entrou o E? Em 98, 10 anos depois, na chamada reforma administrativa, que vocês vão aqui na sala de aula estudar, depois com o professor, foi colocado limpe. Colocaram o E de eficiência. A Constituição Estadual de Santa Catarina, limpe. Até hoje é limpe. O que faltou? Atualizar ela de acordo com a reforma de 98. Não sei se ficou mais claro para vocês agora? Professor, por que quando criaram a nossa Constituição, se ela veio depois, já não colocaram o E? Porque inicialmente a de 88 não tinha também. Só em 98 que entrou o E. Entenderam agora por que uma tem e outra não? E a de Santa Catarina, olha, eles tinham que ter... Em 98 mudou essa aqui, né, a federal. Em 99 tinha que ter aprovado uma lei aqui na Assembleia e colocado esse E aqui, ó. Só que até hoje não. Passou quanto tempo já, né? Ainda dá tempo. Tem que falar lá com os deputados estaduais para fazer isso, ok? Sim. Vai ser cobrado na prova. Mesmo não estando. Aí o que eu falei para vocês, ó. Tem que tomar cuidado na hora da prova, ver como vai estar escrito na questão. Se eles colocarem assim, ó, de acordo com o texto expresso. Quando essa palavra aqui escrita, ó, expressamente, ou expresso, é escrito. Expressamente escrito na Constituição Estadual de Santa Catarina, nos municípios de. Aí não tem o E. Mas ele, sim, ele tem que ser cumprido. Entenderam o que eu falei? Ele tem que ser cumprido, ele vale, só que expressamente não está. Eu acho pouco provável eles colocarem alguma coisa sem o E. Tá? Mais provável de pedir esse aqui, ó, da federal, porque é o que vale mesmo. Até que o professor que vai fazer a questão, ele sabe, né? Que o E não está ali porque 98, ele sabe toda essa história aqui do que aconteceu, ok? Então tenham cuidado para essa pequena diferença que existe. Aí depois nós falamos ali a questão da validade, contraditório, ampla defesa, despacho motivado. O parágrafo 2º do artigo 16, pessoal, eu não comentei com vocês eles. Agora eu quero que marque ali um prazo. Ó. A administração é obrigada a fornecer a qualquer interessado certidão ou cópia autenticada no prazo máximo de 20 dias. Marque o 20 ali. 20 dias de atos, contratos, convênios, sob pena de responsabilidade da autoridade competente. Ok? No prazo máximo de... Opa, desculpa, falei errado, 30. Não sei de onde que eu li 20 aqui. Prazo máximo de 30. Marca ali 30. Estava com 20 de um outro prazo na minha cabeça. Fechou, pessoal. Artigo 19 agora, tá? O 18 eu já falei. Não, 18 eu não falei ainda. 18. Quantos dias são? 20 ou 30? Quantos? Isso é uma estratégia do professor, tá? Para ver se vocês estão ligados. O pessoal está ligado. Lá na prova vai cair 20, não 30. Artigo 18. Vamos lá. Olha o que diz o 18. A lei disciplinará a participação do usuário na administração direta ou indireta. Como usuário de drogas? Uma vez dei essa aula, o aluno falou assim, professor, eu vejo essa palavra usuário, eu acho que é usuário de drogas. Não, é usuário do quê? De serviço público, né? Um usuário do serviço público. Então, a lei disciplinará a participação do usuário na administração direta ou indireta. Especialmente, participação do usuário. Especialmente as reclamações relativas à prestação de serviço público em geral, assegurada a manutenção do serviço, atendimento ao usuário e avaliação periódica, e acesso aos registros administrativos. Então, duas formas o usuário vai participar. Primeiro, com reclamações. Reclamações relativas à prestação do serviço público. E acesso aos registros administrativos e informações. Acesso a
registros administrativos e a informações. Sobre atos de governo, observado o artigo 5º da Constituição Federal. Ok? O que nós temos então aqui? Como o usuário participa? Ele pode reclamar de algum serviço, né? Existe lá os portais na internet hoje para fazer reclamação e acesso às informações. Quero saber quanto de dinheiro público está sendo gasto. É claro que pouca gente faz isso, né? Quanto que está sendo gasto, quais são as obras, né? Eu quero ter acesso a informações públicas. Pessoal, esse acesso a informações, segundo a Constituição, nós já vimos isso, ele é irrestrito ou é restrito? Pode ter restrições? É irrestrito? Esse acesso a informações, se cai na tua prova, tu tem acesso a todas as informações? Sim ou não? É irrestrito? Não. Tem informações que são sigilosas. Fechou. 19. Atos de improbidade administrativa. O que são esses atos de improbidade? Atos de improbidade. Quem é que sabe qual é o número da lei de improbidade administrativa? Lei de improbidade administrativa. Vamos lá. Pega aí no material de vocês. Qual o número da lei? 84. Uma lei muito legal que tem de estudar. Deixa eu achar aqui no meu material se eu tenho ela aqui. (8, 4, 2, 9). Confiram para mim aí se eu não errei o número. (92). Confiram aí. Consegue conferir? Dá uma olhadinha na internet. Lei da improbidade administrativa, 8429. É essa mesma? Isso, beleza. Pessoal, o que a lei da improbidade diz? Que nós teremos basicamente três atos de improbidade. Isso costuma cair, deve estar no teu edital de concurso, tá? Eu acho que até eu que vou trabalhar essa lei com vocês aqui, é uma lei muito legal de estudar e é fácil. Nós temos basicamente 3 atos de improbidade. Essa, né? 3 atos que importam enriquecimento ilícito, que causam danos ao erário contra os princípios da administração pública. Professor, o que é improbidade? Improbidade administrativa é isso que tu está vendo na Lava Jato lá todo dia. Desvio de dinheiro público, malversação de dinheiro público, tá? Então, se você, como agente público, né, praticar um ato de improbidade administrativa, olha o que diz a nossa Constituição, você vai ter uma penalização. Para estes atos, você vai ter uma pena. É isto que a Constituição Estadual diz. Quais são as penas possíveis? Suspensão dos direitos políticos. Suspensão dos direitos
políticos, perda da função pública, às vezes eu tenho dificuldade para memorizar os números, mas essa aqui é a lei, né? Alguém conferiu? 92 também, né? Muito bem, minha memória está boa. Perda da função pública, indisponibilidade de bens, indisponibilidade de bens, ressarcimento ao erário, ressarcimento ao erário na forma prevista, né? Sem prejuízo da ação penal. Pessoal, é o seguinte, ato que importa é enriquecimento. O que é a improbidade administrativa? É uma lei, a lei 8429/92, que ela diz o seguinte: você como agente público, você como policial, tem que trabalhar dentro da moralidade. Professor, eu vou pegar meu filho e vou levar ele para a escola no carro da polícia. Não é uma viatura caracterizada, é uma viatura descaracterizada, aquela que parece um carro normal. Aí eu não vou ter problema nenhum. Você está sendo imoral. O carro não é feito para isso. Então eu vou cometer um ato que importa enriquecimento ilícito, quando você, por exemplo, dá uma carona para alguém numa coisa que não é pública. Então eu vou ficar rico? Esse enriquecimento é que a pessoa ficou rica? Tem que dizer enriquecimento? Não, é que você deixou de gastar a sua gasolina para usar a gasolina do Estado. Você ficou um pouquinho mais rico, entenderam? Deixou de gastar teu dinheiro e gastou o dinheiro do Estado. Isso é enriquecimento ilícito. Tu compra um terreno, um barranco, um morro. Aqui dá para comprar até um morro, né? Aí tu quer construir uma casa no morro, tu vai ter que deixar ele plano, né? Aí você tem que contratar uma retroescavadeira. Custa caro retroescavadeira? Não. O serviço de retro custa caro. Só que aí tem a retro da prefeitura. Posso usar a retro da prefeitura no meu terreno particular? Não. A retro da prefeitura é feita para abrir buraco na rua. Não é para fazer o teu negócio no teu terreno lá. Aí quando vai alguém lá e faz o trabalho na tua casa, usando uma máquina pública, você está tendo um enriquecimento ilícito. Porque você deixou de contratar, tirar dinheiro do teu bolso para contratar uma retroescavadeira e usou a da prefeitura. Conseguiram entender a diferença? Então isso aí são coisas que não podem. E esse enriquecimento ilícito, pessoal, não significa que você vai ficar rico. É quando você deixa de gastar, e pode ser qualquer coisa, tá? E para agente público não tem insignificância. Tipo, não tem um valor X. Qualquer valor já pode dar demissão, viu? E olha aqui, ó, perda da função pública. Qualquer valor, pessoal. Professor, pode ser R$5? Pode. Eu fiz um processo uma vez de um cara, processo administrativo disciplinar, que foi demitido por R$5. O cara jogar toda uma carreira fora, um concurso por 5 pila. Teve um ato lá que ele fez, deu R$5. O problema dele foi com pouco dinheiro. Não tem, a lei não diz, perda da função, tchau pra ti, PT saudações. Não tem o que fazer. Então, mas é tão pouco, é só uma carona. Isso pode implicar aqui, ok? O que causa prejuízo ao erário? Tá? São outros exemplos, depois a gente pode trabalhar. E por último, contra os princípios, contra os princípios. Quais são os princípios da administração pública? Não é o LIMP? Qualquer coisa que você como agente público faça desobedecendo isso aqui, pode gerar isso aqui. O que a Constituição Estadual está dizendo para nós? Que os atos de improbidade, esses aqui, atos de improbidade são esses aqui, tem 3 tipos. Eles causam essas penas. O mais provável na tua prova é isso aqui. Quer saber como vai cair em prova? Eles vão trocar suspensão de direitos pelo quê? Quem é que sabe? Cassação. Pessoal, no Brasil, isso aqui é para qualquer prova de concurso. Eu tento dar as minhas aulas assim com um norte para o aluno. Coisa que tu não pode errar nunca em prova. Não existe nunca
Cassação de direito político. Isso já caiu em prova 1 milhão de vezes. O que seria cassar da pessoa? Retirar e nunca mais. O Brasil, tudo tem início, meio e fim. Direitos políticos, por exemplo, é o direito de votar, o direito de ser votado, o direito de você assumir uma função pública. Isso é direitos políticos. Nós vamos trabalhar aqui em sala de aula com os direitos políticos. Então, no Brasil, não existe uma forma de tu retirar o direito político do cara e dizer, nunca mais tu vai ter direitos políticos. Nosso país, pessoal, é paz e amor. Então, tudo tem início, meio e fim. Não existe pena de caráter perpétuo. Então, tu vai retirar o cara que cometeu o pior crime do mundo. Sei lá, um crime repugnante. Imaginem, aqui na região, qualquer crime. Fica lá preso. Tu vai cassar os direitos dele? Não, você vai sempre o quê? Suspender. Então, quando ele está preso, está suspenso. Depois de 30 anos, o cara sai e está valendo de novo e volta todos os direitos dele. Conseguiram entender? Se o cara está preso, fica suspenso. E nos atos de improbidade, é suspensão. Então, ele fica, por exemplo, inelegível, se for um político, fica inelegível. Ele pode ter o título de eleitor suspenso. Ele pode não assumir função pública. Essa lei prevê também. Quem é condenado por ela não consegue fazer concurso, tá? Então, imagine só um agente público que é condenado por essa lei, fica sem fazer concurso, não consegue voltar para nenhuma função pública. Perda da função pública, indisponibilidade de bens. Se a pessoa teve enriquecimento ilícito, pode retirar os bens. Muita gente, quando lê isso aqui, pensa assim, importa enriquecimento, que a pessoa ficou rica. Não, pode ser pouco. E se ele foi por pouco demitido, ele não vai ter perda de bens, porque ele não teve um acréscimo patrimonial. Conseguiram entender? E por último, o ressarcimento ao erário. Pergunta de prova. Será que todas essas penas sempre vão estar juntas, pessoal? Aplica-se. Todas sempre em conjunto? Ou pode ser isolada? Pode aplicar só uma? Aplica todas sempre em conjunto? Não. Pode ser aplicada apenas uma. Sem prejuízo da ação penal. Olha aqui, sem. Lá na prova, vão colocar com. Ou seja, essas penas que estão aqui, meus amigos, pergunto para vocês, tem prisão aqui? Está vendo que são penas, a gente diz que são penas de caráter civil. Penas de caráter civil. Se fosse penal, era prisão. Então é assim, o cara vai ser processado por improbidade, ele vai responder por tudo isso aqui, vai ser penalizado e ainda pode ser preso. Conseguiram entender? Então é as duas coisas ao mesmo tempo. Fechou. Vamos falar aqui do 21 agora. Eu estou vendo ali com ele se eu consigo dar essa aula aí para vocês. E mais a aula da Maria da Lenha. Que são duas aulas que é muito legal de trabalhar. São as melhores. Que é fácil. Quando a gente dá uma aula da Maria da Penha e é da improbidade, eu digo assim, nunca tu erra uma questão, porque é muito fácil. Pessoal, artigo 21. Olha o que diz o 21. Vocês têm o material aí? Os cargos, empregos e funções públicas, não é isso que está escrito aí? São acessíveis a quem? Brasileiros que preencham requisitos estabelecidos em lei. Nós vamos fazer uma pequena pausa e já retornamos aqui no artigo 21.